Agora sim, bem-vindos. É o novo podcast da revista Sim, em parceria com a Escola Profissional de Braga, a EPB. Estamos nas instalações precisamente da EPB, desde o qual já agradecemos. Do outro lado da Câmara, a chefiar uma equipa está o Carlos Moreira, que vai dar o apoio técnico e visual ao longo desta troca de impressões com o nosso convidado. Convidado ao mais alto nível, João Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Braga. Estivemos com ele há 3 meses, sensivelmente, e é uma ótima oportunidade para 3 meses depois sabermos o que tem feito nestes 100 dias, que esperemos que não tenham sido 100 dias de solidão, mas de adrenalina, precisamente a palavra que utilizou quando, na altura, falamos pela primeira vez. Antes de mais, Presidente, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade. Há 3 meses conhecemos-nos, praticamente quase no início das suas funções, tinha 1 ou 2 dias de presidente, a cadeira ainda estava fria, agora já está mais quente, mas já. Já, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Sim, já está mais quente, às vezes mais quente do que eu gostava, porque de facto tem sido muitas as horas na Câmara Municipal, um tempo que nos obriga a estar na Câmara propriamente dito, no gabinete, e era algo que eu queria agora, ao longo dos próximos meses, começar a fazer menos. Não para trabalhar menos, mas para poder estar mais no terreno e mais junto às pessoas e menos dentro do gabinete propriamente dito. Mas eu acho que, e podemos falar sobre isso, as horas empenhadas nessa cadeira e no gabinete deram frutos e era sobretudo essa a minha preocupação. E portanto a adrenalina mantém-se. Se calhar em alguns momentos a adrenalina até aumentou face àquilo que sentia há 3 meses atrás, mas tem sido sobretudo 3 meses com feitos de sorriso na cara, com alegria, com conquistas diárias, não minhas, pessoais, mas para a Câmara Municipal e para a cidade, o que eu acho que é muito importante. E foi isso que eu prometi fazer e é isso que eu julgo que estou a fazer com algum sucesso. Sem esqueletos no armário? Sim, nos esqueletos, há esqueletos que perduram às vezes as características da cidade. Esta cidade tem 2000 anos e, portanto, há coisas que às vezes condicionam a nossa atuação, como em todas as cidades. Esta cidade tem algumas particularidades, que é o facto de ter crescido muito ao longo dos últimos anos e de haver questões que, na minha opinião, deviam ter sido resolvidas ou resolvidas de outra maneira e que não o foram. Mas é normal, ninguém pode estar à espera que um Presidente de Câmara ou que uma equipa que lidera uma Câmara Municipal consiga atender a toda e qualquer uma das pretensões de uma cidade com mais de 200 mil habitantes, com um território muito vasto, com 37 freguesias. Agora, é óbvio que há condicionantes, ainda hoje se fala muito a questão do estado das estradas. São condicionantes provocadas por 2 ordens de razões, uma pela natureza, que ninguém domina, mas depois outra também relativa à manutenção propriamente dita das estradas a longo prazo, que, pese embora não tenham um papel tão importante no estado em que as estradas se encontram no dia de hoje como as questões naturais, mas também também são consequência disso. Presidente, já lá vamos a essa questão, mas não seja porque um dos seus lemas é precisamente o maior desafio, segundo disse, é a questão da mobilidade, e você até simbolicamente, logo, quase no primeiro dia, foi à rua da Avenida 31 de Janeiro e disse que vamos fazer diferente, vamos colocar como as coisas estavam, mas tenho que começar pelo início, vamos fazer uma viagem, vamos tentar gerir o melhor tempo possível. Você entra como Presidente da Câmara com 300 votos à maior em relação à oposição. São 11 vereadores. Explique-me quem está por fora, como é que você conseguiu gerir para criar o Executivo, que é uma das grandes perguntas que se faz cá fora, como é que se consegue fazer isso com tanta oposição espalhada? Sim. Eu, desde o primeiro dia que tenho dito, e algumas pessoas confundiram essa mensagem com alguma prepotência ou arrogância, que é absolutamente possível gerir uma Câmara em minoria. Há 11 vereadores, eu podia geri-la com maioria, uma maioria maior ou menos lata, e podia gerir em minoria, pese embora sempre com mais votos do que a segunda candidatura. E foi isso que aconteceu. Eu podia ter 5 vereadores, podia ter 4, podia ter 3, podia ter 2 no limite. Obviamente, quantos mais os vereadores estiver comigo, mais fácil é o meu trabalho, porque não só no dia-a-dia tenho mais gente a colaborar comigo, como ao mesmo tempo nas reuniões de Câmara, e que sempre que é preciso proceder-se a uma votação, tenho mais gente à partida do lado daquela que é a minha pretensão. Mas a verdade é que, repare, nós nas reuniões de Câmara desde o início do mandato
Primeiro porque não houve uma delegação de competências completa e hoje porque continua erradamente, a meu ver, a não haver uma competência delegada no Presidente de Câmara sobre todas as matérias. Possivelmente já aprovamos mais pontos de ordem de trabalhos do que no mandato inteiro. Foram mais de 1.300 ou 1.400 pontos que já foram aprovados. E repare, foram todos aprovados. Houve dois que numa primeira vez foram chumbados, mas depois foram aprovados. E, portanto, o que é que isto obriga? Obriga a um maior trabalho da nossa parte, a uma prestação de informação, se calhar, superior àquela que quem tem maioria está habituado, mas isso a mim não me preocupa absolutamente nada, porque eu tenho a profunda convicção, e tenho mesmo, eu acho que é isso que as pessoas às vezes não percebem, ou algumas não percebem, ou não querem perceber, tenho a profunda convicção de que tudo aquilo que propomos, eu não estou a dizer que são as melhores medidas do mundo, não estou a dizer que resolvem os problemas todos da cidade, mas que tudo aquilo que é proposto é bem proposto, é refletido, é pensado, é considerado e serve sobretudo para benefício da cidade. E, portanto, o jogo depois é muito simples. Nós temos vários representantes, temos vários vereadores, não é? São 11, ou melhor, são 10, mas o Presidente de Câmara, que neste caso sou eu, que são chamados a votar ponto a ponto uma série de questões. E as pessoas têm que assumir a responsabilidade. Ou querem aprovar aquilo que é apresentado, ou não se querem manifestar de forma mais expressa, abstendo-se, ou votam contra. E já tivemos processos onde os vereadores da oposição preferiram votar contra, e, na minha opinião, uma questão de análise até da percepção pública, acho que não lhes correu muito bem, porque foram votos contra que a população não percebeu. Temos tido casos de processos urbanísticos que vão à reunião de Câmara e que há vereadores da oposição que votam contra a construção de uma casa, votam contra a construção de um prédio, votam contra a construção, por razões que às vezes nem eles sabem explicar o porquê, mas a verdade é que ao longo destes tempos, com mais ou menos trabalho, temos conseguido aprovar tudo. E eu há aqui sobretudo duas conquistas, que eu acho que são absolutamente demonstrativas daquilo que foram estes 100 dias. A primeira, a aprovação do Plano Diretor Municipal. Repare que o Plano Diretor Municipal, muitas das vezes, não é aprovado em câmaras onde há maioria. Quanto mais uma Câmara onde o mais votado teve 25% de votos. Nós já vamos lá, Presidente, em relação ao PDM, mas só mesmo para fechar a parte inicial, há um bocado estava a falar do jogo, vamos imaginar um xadrez, foi um checkmate conquistar a Catarina Miranda? Não, repara, mais uma vez voltando, eu se calhar tem a ver com a minha formação de jurista. Aquilo que eu estou a fazer está tudo previsto na lei. Os mecanismos, os procedimentos, a forma como eu estou a governar a Câmara Municipal é uma forma que está prevista na lei. Mas como é que a convenceu? Convenci a explicar, eu não a convenci, eu acho que nos convencemos mutuamente, porque eu também eu não estive não estive de mãos apertadas a pedir-lhe para assumir pelo outro. Surpreendeu? Conversa. Ficou surpreendido que ela tivesse aceito? Não fiquei especialmente surpreendido, não é uma coisa óbvia. Tivemos que conversar e conversamos muito. E foi uma pessoa que, curiosamente, eu senti uma empatia muito rápida e que eu sei e percebi que tinha boas intenções e tinha boas ideias. Era uma pessoa também que, de alguma forma, vinha de um processo um bocado traumático, porque ela era a número 2 de uma lista e, pelo que eu percebi, o número 1 dessa lista, desde o dia das eleições, como que desapareceu e, portanto, deixou de ter conexão com quem se tinha responsabilizado por encabeçar uma lista de que ela fazia parte. E depois, repare... Mas isso foi mesmo quase ir ao porta-aviões do Partido Socialista, não? Tirar a número 2. Eu disse que ia falar com o mais votado de cada uma das listas e foi isso que eu fiz. Filo com a candidata do Partido Socialista, filo com o candidato da Iniciativa Liberal, filo com o candidato do Chega e filo com o candidato dos ASBES, do Amário Servir Braga, e que se pôs logo de parte, disse que ou eu incluía os 3 vereadores ou não queria sequer falar sobre o assunto. E morreu o assunto aí? Relativamente a essa força política, sim. Relativamente à vereadora Catarina Miranda, houve uma abertura maior e houve um encontro de opiniões e, aliás, eu acho que o trabalho que temos vindo a fazer ao longo destes 100 dias tem demonstrado isso, de que nos entendemos, de que temos um objetivo comum, de que conversamos, e não só eu e os restantes membros do Executivo com poderes executivos. Vamos só dar uma pincelada pelas empresas municipais, algumas mexeu a pedras, outras manteve. Vamos começar pela Invest Braga. Luís Rodrigues sucede a Carlos Silva. Era expectável esta mudança em si? Para mim era, porque eu já tinha pensado nisso há muito tempo. Aliás, o Luís Rodrigues fazia parte da minha lista à Câmara Municipal, era um dos 6 primeiros da lista à Câmara Municipal, era o 5º, e é uma pessoa a quem eu reconheço capacidade de trabalho, reconheço uma inteligência, reconheço uma capacidade de trabalho, repetindo, condizente com aquilo que eu acho que deve ser
de alguém que assume estas responsabilidades. O que é que traz de diferente? Não, primeiro é uma pessoa que está ligada, repara, além de toda a experiência profissional que teve, acho que são especialmente relevantes os últimos anos em que foi o diretor-geral da Startup Braga. E, portanto, tem uma ligação íntima, a Startup Braga faz parte, é um dos ramos da Invest Braga, e é alguém que tem uma visão da cidade, e mais importante até do que ter uma visão sobre a cidade, tem uma visão sobre o mundo e sobre as áreas de atuação da Invest Braga, que a mim me parecem particularmente interessantes, e foi por isso que o convidei. Por razões óbvias, é porque acho que é a pessoa certa para o lugar certo, com todos os desafios que a Invest Braga tem pela frente. Nós somos uma cidade que tem captado muito investimento ao longo dos últimos anos e nós queremos exponenciar essa captação de investimento. A Invest Braga também tem responsabilidades na gestão de alguns equipamentos do município, do Fórum Braga, da Pousada da Juventude, do Centro da Juventude, da própria Startup Braga e, portanto, eu julgo que é uma pessoa que reúne as condições melhor do que ninguém para cumprir este papel. O mesmo critério teve na Braga Habit? Sim, sim. Pedro Nascimento sucede a Carlos Videiro? Sim. O Pedro Nascimento tem um passado diferente, porque nunca esteve ligado a nenhuma entidade pública propriamente dita, mas é alguém que eu conheço, em quem revejo também muitas capacidades de trabalho e uma inteligência que me parece bastante expressiva e necessária para um tipo de empresa como a Braga Habita, uma pessoa com uma capacidade de adaptação, de trabalho, de visão e, obviamente, e isto aplica-se a todos os administradores das empresas municipais, há uma comunhão sobre aquele que é o meu plano para a cidade e aquele que é o plano que estes administradores vão ter que executar enquanto administradores das empresas municipais. Mas, repito, tanto o Luís Rodrigues como o Pedro Nascimento, há aqui uma característica que eu acho que também é, na minha opinião, salutar, se calhar um bocado ao encontro daquilo que acontece com o próprio Presidente da Câmara, que é a idade, são todas pessoas muito novas, todos na faixa dos 30 e tal anos, novas, embora eu acho que estejam perfeitamente preparadas para assumir aquilo que vão assumir, mas se calhar um bocado abaixo da média daquilo que é comum nestas situações, mas eu acho que isto é uma vantagem, não é uma desvantagem, embora alguma oposição tivesse querido levantar, pouca, nem todos entraram por aí, mas é uma vantagem. E depois há as outras empresas municipais, onde há pessoas que foram reconduzidas, e outras, o Nuno Gouveia na Faz Cultura, também é uma novidade, também é uma pessoa que me acompanha há muitos anos, é uma pessoa com quem tenho uma relação muito estreita, diária mesmo, há vários anos, foi adjunto do Presidente da Câmara anterior, e é uma pessoa que eu não tenho dúvidas nenhumas, vai não só continuar o bom trabalho que foi feito na Faz Cultura e no Teatro Circo, como vai até exponenciar, vai melhorar, é isso que eu conto com cada um, não é para fazerem o mesmo daquilo que foi feito, é para melhorarem aquilo que foi feito e assim como eu espero que um dia quem lhes suceda venha fazer melhor do que eles fizeram também. Na AGERS, a engenheira Roger, Sim. não mexeu? Não, a engenheira Alexandra Ruga era uma pessoa também reconhecida dentro do universo municipal e na cidade, as pessoas já perceberam que é uma pessoa também muito competente, com uma capacidade de trabalho enorme, é alguém que teve a coragem de pegar em alguns dossiês mais complicados dentro da AGER e da Braval e que os amarrou em força e com sucesso. Para mim o maior exemplo é a questão da ETAR, nós estamos a muito breve trecho de concluir o processo da adjudicação da própria obra, da ETAR, da concretização da ETAR, e muito se deve à engenheira Alexandra Ruga, que também, já desde o meu tempo enquanto vereador de urbanismo, trabalhávamos e começamos a trabalhar em conjunto neste processo e vamos chegar a um bom porto a muito breve prazo. Agora, vamos então agora picar o ponto nos pontos, passo o termo, mais quentes. Vamos falar do PDM. Nós há 3 meses falamos muito e o Presidente disse que até final do ano criou o PDM aprovado, conseguiu. Não foi fácil, porque na primeira reunião foi chumbado, depois foi aprovado. Só para quem não está muito familiarizado com a abrangência do novo PDM, esta intervenção abrange a requalificação parcial enfim, de toda uma área urbanística que o Presidente aponta quase como 26%. E há aqui uma frase que eu queria que me confirmasse ou não. Com o novo PDM é possível termos mais 6, 7 Bragas em matéria de construção? Sim. 6, 7 Bragas é possível, embora seja um exercício teórico. Repare, nós conseguimos uma capacidade construtiva que nós temos a certeza absoluta que não vai ser esgotada nos próximos 10 anos.
Mas este aumento de 25%, grosso modo, da área com aptidão construtiva, não é só termos mais metros quadrados onde se pode construir. E esses 25% é termos mais 25% de metros quadrados face àquilo que tínhamos anteriormente. Cada metro quadrado, ou em cada metro quadrado, pode-se construir muito mais do que se podia construir antes, nomeadamente com construção em altura. E a construção em altura permite que se construa e que se aproveite melhor cada metro quadrado de superfície, até para podermos ter... Mas sem descaracterizar, Presidente. Sem descaracterizar. Essa é uma das nossas grandes preocupações, tem a ver com a qualificação daquilo que vamos fazer. Repare, a questão do plano diretor municipal, que quando falamos da sigla é uma questão um pouco chamativa, mas se começarmos a falar daquilo que o plano propriamente prevê, vamos lhe chamar outra coisa qualquer, um documento de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento da cidade, podemos lhe chamar isso. Consegue-se perceber a importância daquilo que estamos a falar, que é este tal aumento da capacidade construtiva para recebermos habitação e outro tipo de equipamentos. As áreas para atividades empresariais aumentam 44,7% face àquilo que tínhamos anteriormente. Só em parques verdes, zonas de reserva, isto é um número que eu acho que ninguém tem. Nós temos que parar mesmo para perceber do que é que estamos a falar. Nós, em área de reserva para espaços verdes, temos mais de 100 hectares só dentro do nosso concelho. Para se ter uma noção, eu acho que o grande parque da cidade de referência no norte do país, e até em Portugal, no seu todo, é o Parque da Cidade no Porto. O Parque da Cidade no Porto tem perto de 60 hectares. Nós reservamos 100 hectares, portanto, muito mais do que o tamanho do Parque da Cidade, e só num parque, junto entre Nova Arcada e a Etar de Frost, temos reservados 50 hectares de zona verde para a construção de um Parque da Cidade, que em 5 anos tem que estar nas mãos do município. Não é uma coisa, eu não estou a dizer que isto não são meras intenções. Aliás, nós para reservarmos esse solo, para dizermos que queremos fazer daquilo um parque, tivemos que provar às outras entidades que tínhamos capacidade financeira, que tínhamos um plano de sustentabilidade financeira para poder concretizar o parque. Nós não estamos, e foi aí, por exemplo, que a oposição tentou muitas vezes desvirtuar aquilo que era o plano, nós não estamos, isto não é um plano de intenções, isto é algo que é para ativar, que é para fazer já, que é para começar já. E é isso que eu percebo. Quem está do outro lado às vezes tem alguma dificuldade. Mas para quem conhece Braga, dê-me 2, 3 exemplos onde Braga pode ser estendida. Todas as freguesias de Braga vão ter um aumento. Vou-lhe dar um exemplo. Os terrenos da antiga Adega Cooperativa de Braga, portanto, abaixo da Pedreira de Montariol, só aí temos mais de 100 hectares de construção. 100 hectares de construção. Não tem uma especulação imobiliária? Não, ao contrário, a especulação vai ser prejudicada. Essa era outra das críticas da oposição. É a especulação. Quem está a ver tudo ao contrário. Então, se houver mais oferta, há menos especulação. Até porque temos outro fator. Além de haver mais oferta, vamos ter prazos. Dentro destas grandes áreas de construção, tem que haver um contrato de urbanização celebrado com a Câmara num prazo de 4 anos, a contar do dia a seguir da aprovação. Tem que estar a obra feita? Não, tem que estar um contrato celebrado e depois tem mais 4 anos para concretizar as obras de urbanização. E, portanto, isto é o maior combate à especulação que existe. Acredita que o preço das casas possa baixar? Eu tenho dito isto já em alguns sítios, diz-se que o preço da habitação é como o preço do pão, já lhe disse isso na primeira vez, não baixa. Mas eu falei com algumas pessoas, economistas e pessoas ligadas à área do imobiliário, que me dizem que a oferta disponível pode ser tanta que pode haver de facto uma redução do preço da habitação. Obviamente que o preço da habitação baixa quando há uma bolha, mas também não é isso que queremos, mas que o preço da habitação pode de facto baixar, porque de repente a concorrência vai ser tanta que naturalmente os preços podem mesmo vir a Quando baixar. é que isso vai começar a mexer? Já está a mexer. Neste momento já estão a dar entrada a processos na Câmara Municipal, sobretudo primeiro relativamente às unidades de execução correspondentes às unidades operativas de planeamento e gestão, que é onde está a fatia maior do crescimento urbano da cidade, e portanto já está a acontecer. O traçado contemplado aqui no PDM vai permitir também um novo acesso ao Hospital de Braga. Explique-me um bocadinho pela confeiteira, penso eu. Sim. Como é que vai ser feito? O plano diretor municipal, além de dizer onde se pode e não se pode construir, que é aquilo que geralmente é mais audível, é mais perceptível por parte da população, toca em todos os aspectos de desenvolvimento da cidade e do concelho. Por isso é que eu dizia que isso é quase um plano de desenvolvimento da cidade para as próximas décadas. E um dos planos e um dos elementos absolutamente crucial da Carta é a sua Carta de Programação na área da mobilidade. Portanto, é a Câmara Municipal dizer quais são as grandes traves mestras da programação, portanto, das obras, do investimento que vai fazer ao longo dos próximos anos na área da mobilidade. E eu destaco uma, que também é outra coisa que conseguimos nestes primeiros 100 dias, que é o financiamento para a grande circular externa rodoviária da cidade. Porque parece um pormenor, mas a verdade é que toda a gente fala nisto há anos, toda a gente fala nisto há décadas, tudo e mais alguma coisa. A verdade é que fomos nós, em menos de 100 dias, que garantimos o financiamento
para a construção desta circular, e aliás uma circular que é incluída no plano diretor municipal pela primeira vez agora, que também era outro falso argumento que durante a campanha, eu sempre que falava da construção da via e da previsão da via no plano diretor municipal, havia sempre um candidato, isso já está previsto há muitos anos, lá está o João Rodrigues com a arrogância a dizer que é ele. Não, fui mesmo eu. Eu sei que às vezes custa, fui mesmo eu, e fui mesmo eu que fui a Lisboa, e fui mesmo eu que me sentei como ministro, e fui mesmo eu que me sentei com o governo, e fui mesmo eu que trouxe a notícia para Braga, porque fui eu que a consegui, obviamente em nome da Câmara Municipal, mas houve um empenho pessoal meu. Mas dizia que há 3 ou 4 grandes intervenções que eu acho absolutamente cruciais para a cidade. Em primeiro lugar, a construção da circular rodoviária externa. A segunda, esta ligação entre a via, a reta do estádio, a variante do estádio, que passa pela Confeiteira e que passa por trás de Montariol e que liga a Gualtar para depois ligar ao Fojo. A estação de alta velocidade e a ligação BRT a Guimarães, que foi algo que eu alterei, face àquilo que era a decisão do Presidente de Câmara anterior, que foi tirar o BRT do centro da cidade, porque acho que neste momento, face aos condicionalismos da cidade, precisamos ter primeiro a circular externa e só depois é que podemos começar a condicionar a circulação de automóveis dentro da cidade de forma séria. A oposição compreendeu? A oposição teve uma postura muito engraçada. Eram todos contra durante a campanha. Todos contra o BRT. E eu, aliás, era o único que defendia o BRT como uma solução global. Nunca ninguém me ouviu a dizer de forma mais específica que mas também tem sido agora criticado que o suspende. Claro, mas é que eu não estou a dizer que vou deixar de o fazer. Eu estou a dizer é que a ordem de prioridades é diferente. Mas eu repito, eles não defendiam tudo isto, defendiam só pela metade. Mas mesmo dentro da metade que defendiam, de repente passaram a dizer exatamente o contrário. Houve, aliás, um dos maiores críticos e que mais fez uso deste argumento durante a campanha eleitoral, no dia em que eu anuncio que consegui o maior investimento de sempre do Estado Central em mobilidade em Braga e que consegui, inclusive, um investimento maior, mesmo em termos de BRT, na ligação a Guimarães, porque, repare, eu a Lisboa fui buscar 2 coisas, fui buscar a circular externa e a ligação a Guimarães por BRT. Ao mesmo tempo, suspendi a linha vermelha do BRT aqui. Mas a mesma pessoa que dizia que isto era a pior coisa que podia acontecer à cidade, no dia em que eu anuncio que suspendi, que troquei a prioridade das coisas, vem dizer que o meu projeto de mobilidade para a cidade morreu e que a mobilidade da cidade vai entrar num período quase negro porque eu suspendi a linha vermelha do BRT. Mas sobre aquilo que a oposição diz, a oposição é que tem que explicar. Agora, que eu acho que há aqui uma desincronia absoluta entre aquilo que é o argumento semana a semana da oposição. Aliás, você até faz um vídeo interessante na explicação, penso que foi sobre o PDM. Foi chumbado numa reunião, na segunda foi aprovado sem alterar uma vírgula. Sem alterar uma vírgula, sem um documento que tem umas 3.000 páginas, exatamente o mesmo. Aliás, na reunião de Câmara, onde eu levo a primeira vez o plano diretor municipal para ser aprovado, são colocadas 3 questões. E era por causa de não terem, aparentemente, resposta a essas 3 questões, que a oposição votou toda contra o plano diretor municipal. E 3 questões que eu em 15 minutos respondi naquela reunião. E respondi mesmo. A oposição deu-se por... viram as dúvidas que tinham naquela reunião todas levantadas. Então eu disse, olha, já que as dúvidas estão levantadas, vou marcar uma reunião já para a próxima semana, daqui a 7 dias, para aprovarmos o plano diretor municipal. O que é que aconteceu? A reunião de Câmara foi numa segunda-feira, a segunda reunião de Câmara numa segunda-feira às 2h30 da tarde. Às 4 da tarde, um domingo, eu recebi 12 páginas de perguntas da oposição com mais questões sobre o plano diretor municipal. Claramente porque era para eu não ter tempo de responder às 12 páginas de questões e chegarmos à minha reunião, à reunião seguinte, e termos que adiar outra vez. Só que eu respondi-lhes. E consigo responder às 12 páginas. Eu acho que os vereadores da oposição ainda entraram na reunião com a sensação de que iam votar contra, por questões meramente táticas. Não haja aqui medo das palavras, não há nenhuma explicação para votarem contra. Mas como perceberam que se calhar já era mal demais, porque as pessoas facilmente, ou mais facilmente, perceberiam que era uma mera tática. Isto porquê? Porque eu disse que ia aprovar o plano e que tinha condições para aprovar o plano em 2025. Disse-o na campanha eleitoral e quando começou a chegar o fim de 2025, a oposição lembrou-se dessa minha promessa e desde vídeos, que os vídeos agora também estão muito na moda, desde vídeos a criticar, a dizer que eu não ia cumprir, tudo mais alguma coisa, que eu não tinha palavra, que era o fim do mundo. E eu disse, não, eu vou conseguir aprovar o plano em 2025. Qual foi a primeira preocupação da oposição? Foi marcar uma reunião para a aprovação do plano a meio de janeiro de 2026. Só que eu disse, não, nós estamos em condições de o aprovar em 2025 e por isso é que andaram a tentar consecutivamente adiar apenas e só a primeira tática. Não é por falta de informação,
Não é por falta de... A oposição argumentou que não tinha a informação. Tinha toda a informação. A tempo e horas. Nega isso. Tinha toda a informação. Aliás, a informação é pública há mais de um ano, porque a primeira discussão pública foi feita em janeiro de 2000. Aliás, Exatamente. todos eles versaram imenso e queriam muitas vezes explicar aquilo que era da minha autoria durante a campanha eleitoral, porque todos sabiam muito bem o que é que estava previsto no plano diretor municipal. Quando chegou à altura de o votar e de o pôr em vigor, prestaram-se a este triste espetáculo, que eu acho que a população percebeu. E era aquilo que eu estava a dizer ao início da entrevista. As pessoas perceberam muito bem que havia alguém que estava a querer levar um dossiê para a frente, mesmo pessoas que não votaram em mim e pessoas que se calhar até foram bem audíveis no apoio a outras candidaturas durante a campanha eleitoral. Mas eu acho que se está a perceber cada vez mais que há alguém que sabe ao que veio, e aqui digo com humildade, mas também reconhecendo, porque nós temos que reconhecer e temos que prestar contas às pessoas, quando fazemos mal e quando fazemos bem também. E claramente há aqui um executivo que está a trabalhar e é um presidente de Câmara que sabe bem o que é que quer fazer, e acho que eu tenho demonstrado de forma muito contundente. E depois há uma oposição que anda um bocado à deriva, a tentar reunião a reunião levantar pequenos casos, a tentar contradizer aquilo que disse na campanha eleitoral, a tentar desvalorizar as grandes conquistas que se conseguem, mas eu acho que as pessoas estão a perceber. E as pessoas, porque estão cada vez mais informadas, porque estão cada vez mais atentas a cada pormenor, e porque nós estamos a conseguir, de alguma forma, transmitir esses pormenores, estão a perceber isso. E, portanto, eu acho que, quer do ponto de vista da ação prática da Câmara, nas reais consequências para a cidade, as coisas estão a correr muito bem, e mesmo do ponto de vista político, daquilo que é a percepção pública, eu acho que também estão a correr muito bem. Porque está a haver essa clara diferenciação entre quem está a trabalhar e quem está claramente preocupado com a cidade, e quem neste momento ainda não percebeu bem qual é o seu lugar, e acha que para ir ocupando o tempo sem perder a maré, deve ir criticando por criticar e fazer vídeos todos os dias e fazer coisas completamente absurdas, mas eu acho que as pessoas estão a começar a encher um bocadinho disso. Temos aqui outro exemplo, Presidente, que se pode muito também comparar com o PDM, que foi a requalificação do Pópulo, que foi chumbada também na primeira reunião. Esta intervenção abrange a requalificação parcial da via da Praça Conde de Grolongo, requalificação integral da rua do Alferes Alfredo Ferreira e a requalificação integral do espaço público denominado Largo do Pópulo. O projeto conta com financiamento de 2,6 milhões de euros a fundo perdido. O que é que mudou de uma reunião para a outra para a oposição? Não mudou nada. Mudou também nem uma vírgula? Votaram contra, mas começaram a receber... primeiro votaram contra sem perceber sequer o que é que estavam a votar. Porque votaram contra e eu, 5 segundos a seguir, questionei-os. Eles têm noção que aquilo que estão a votar contra nos vai fazer perder 2,6 milhões de euros para reabilitar o espaço público. E regalaram todos os olhos, com quem diz, não tínhamos noção. E eu aí expliquei depois, mas deviam ter noção, porque estão numa reunião de Câmara, não estão numa reunião, numa associação de estudantes. E estão a votar medidas que implicam investimentos, os investimentos de milhões de euros e com consequências óbvias na vida das pessoas. E, portanto, também não mudou nada. Da primeira reunião para a segunda não mudou nada. Mudou o oportunismo político e as coisas temos que lhes dar os nomes que elas têm. Foi oportunismo. Acharam que faziam brilharete se votassem contra, porque achavam que era um valor absurdo. Depois, quando perceberam de facto o que estávamos a votar, já não votaram contra e fizeram com que a proposta fosse aprovada. Mas lá está, é a inconsequência. Eu lembro também na primeira reunião de Câmara, a terceira força política mais votada, do Mário Servir Braga, levou 5 propostas à reunião de Câmara. 5 propostas ilegais, todas elas. Todas elas. Ilegais? Ilegais mesmo, não tenho outra palavra. Do ponto de vista jurídico, não estou a dizer que eram criminosas, mas eram ilegais. Portanto, nem sequer sabiam bem o que é que podiam apresentar numa reunião de Câmara ou não. Mas pronto, com o tempo, acho que tem tempo para aprender e para perceber como é que as coisas se fazem. Esta obra é para arrancar quando? O quanto antes. Nós, portanto, lançamos no fundo era o concurso, agora com a adjudicação da obra, que deve estar para breve, e vamos ter que intervir naquela área. Naquela área que está a sofrer muita reabilitação urbana, por exemplo, a construção ou a recuperação do antigo tribunal da comarca de Braga para o Museu de Arte Contemporânea da DST. E, portanto, toda aquela área vai sofrer bons desenvolvimentos nos próximos tempos. Uma das nossas promessas também é o aumento da área da zona pedonal da cidade e, portanto, a Praça do Município também pode vir a beneficiar desse aumento da área pedonal. Portanto, toda aquela área vai ser... Este ano é para arrancar, sim, seguramente. Sim. E a Carta Municipal de Habitação está praticamente concluída? A Carta Municipal de Habitação está pronta, vai ser levada a uma das próximas reuniões de Câmara. O que é que traz de novo? No fundo, a Carta Municipal de Habitação faz uma espécie de um dossiê que faz um levantamento da situação habitacional na cidade, dando também algumas respostas.
E é isso que nós temos pronto, é isso que nós temos preparado e é isso que vamos apresentar à cidade. A Carta Municipal de Habitação não é tanto um documento de investimento, do que é que vamos fazer, é mais de levantamento da situação atual. O que é que acontece? Hoje, a maior parte dos programas de financiamento à habitação, as próprias políticas de habitação, pressupõem sempre que uma Câmara, para poder recorrer a esses financiamentos, tenha, por exemplo, a Carta Municipal de Habitação pronta. E nós não tínhamos, a maior parte dos municípios de Portugal não tem, nós somos os primeiros a ter uma pronta e vamos tê-la pronta a muito breve prazo. Vamos passar para outro tema. Já falamos sobre dois temas quentes, a requalificação do Pópulo e também o PDM. Temos aqui ainda vários temas para abordar e este é também caro, que é a nova circular externa. Há bocado já falou. Você disse há 3 meses que desde 2009, penso eu, que o Governo não investia aqui €1 na rede viária. Sim. Como é que consegue que o Governo vá investir 80 milhões na nova circular? Tem sido feita muitas vezes essa pergunta e não há nenhuma forma mágica disto acontecer. Isto é como tudo na vida, é levantarmos o rabo da cadeira, permita uma expressão, e irmos aos sítios certos e falar com as pessoas e explicar porque é que um município e um concelho como Braga precisavam deste investimento. E foi uma reunião até relativamente rápida, porque eu acho que Braga... Mas já ia com esse valor? Não, eu sabia o que é que queria fazer e tinha uma estimativa de quanto é que aquilo que eu queria fazer vai custar. São os tais 80 milhões de euros. Porque nós não estamos só a falar da ligação entre Ferreiros e o Nova Arcada. Essa é a primeira fase. Depois há uma segunda ligação, que eu também garanti o financiamento por parte do Estado Central, que é a ligação entre o Nova Arcada e a Serra do Carvalho. No fundo, Peço-lhe para explicar um bocadinho ao nosso auditório. Sim, que é bem da Póvoa de Lanhoso, no fundo. Basicamente, o que é que acontece? 60% do trânsito que entra hoje na cidade 44% entra quem vem de Vila Verde, portanto a variante que vem de Vila Verde, há 17% que entra pela variante Fojo e, portanto, todo este trânsito vai necessariamente dar entre a rotunda da rodovia e o nó de Enfias. E deste trânsito que entra na cidade, que representa 60%, ou até mais de 60% do trânsito que entra na cidade, metade é apenas de atravessamento da cidade. Não é para vir ao centro da cidade, é para atravessar, para chegar a qualquer lado. Uma pessoa que vem de Vila Verde quer ir para Nogueira, ou quer ir para Esporões, ou quer ir para Sampaio de Arcos, tem que necessariamente passar por aquele Por isso é que caminho. você me disse que a obra, desculpe interrompê-lo, do nó de Enfias não iria resolver. Não, só parcialmente. A obra do nó de Enfias, então agora ainda terá menos relevância. Exatamente. Vai resolver algumas questões, obviamente, mas a grande obra transformadora, eu acho que qualquer pessoa consegue perceber isso. Muitas vezes os políticos tentam, eu não sei se é de propósito, se é sem querer, mas densifica-se de uma forma tal a conversa acerca do que se vai ou não fazer, que depois as pessoas não percebem nada daquilo que se vai fazer. É muito simples. É, no fundo, há um anel de variantes já existente que liga Nogueira até Ferreiros, não é? por Celeiros, e nós vamos fazer o restante anel por fora. No fundo, todo o trânsito que vem de Vila Verde, todo o trânsito que vem da zona este, dos concelhos a este de Braga, portanto, da Póvoa de Lanhoso, de Vieira do Minho, do Gerês, conseguem atravessar a cidade sem virem ao centro da cidade, porque hoje a nossa via rodoviária principal foi completamente consumida pelo centro da cidade. Hoje aquela via que passa em frente ao Braga Parque, Avenida Padre Júlio Fragata, António Macedo, portanto, que passa a curva do hospital até à estação ferroviária, foram absolutamente consumidos pela cidade, não são externas à cidade. E aquilo que nós vamos fazer é criar um anel externo à cidade, exatamente para que não haja tantos carros a terem de vir ao centro da cidade. E aí sim, podemos começar a criar mais linhas de bus dentro da cidade, podemos pensar em modelos alternativos de transporte público para lá dos autocarros que tenham espaços dedicados e favorecidos no centro da cidade, podemos aumentar a pedonalização do centro da cidade, se conseguirmos tirar os carros do centro da cidade. E é isso que queremos fazer com esta... Está preparado para ter dores de cabeça em relação às indenizações? Sim, estou. Isso é uma coisa. Mas está o levantamento mais ou menos feito? Sim, está feito. Agora eu não tenho dúvidas nenhumas de que aquilo que vamos ter que pagar por não concretizar a obra do BRT, a linha vermelha, neste momento, não vou dizer que é uma esmola, mas à beira do benefício que aquilo que conseguimos vai trazer à cidade, é um pormenor. Porque há um concurso público, não é? Entre a Estação de Caminhos de Ferro ao Hospital, passando pela Universidade do Minho, foi lançado em junho 35 milhões de euros. Isto vai ser reafetado? Isso vai ser renegociado e é isso que vamos fazer agora, sim. E está confiante? Sim, claro. É um tipo... Aquilo que estava previsto fazer no BRT neste momento
aquilo que nós prevemos ter que pagar, dentro daquilo que temos que pagar, claramente temos um ganho enorme para a cidade em não fazer a linha vermelha do BRT para já. Muito bem, continuamos em termos de mobilidade. Uma das suas bandeiras era o transporte gratuito. Já começou a fazer o desmame com a baixa de Sim, nós fizemos 14%, uma redução de 14% em todos os espaços para residentes no município de Braga e é uma redução que nós queremos fazer. Eu até 2029 quero ter o transporte gratuito para todos os residentes em Braga e eu vou conseguir fazê-lo. Agora, é algo que nós temos que fazer de forma responsável e que estamos a fazer. Claro que a oposição, mais uma vez, como não fizemos tudo ao fim de 3 meses, já estão a dizer que eu estou a voltar atrás. Não, não estou a voltar atrás. Nós temos uma estratégia. No mandato. Prometi no mandato. Aliás, eu acho que bem visto, se formos ver o próprio programa, nem está no mandato. Mas eu quero fazê-lo este mandato. Quero conseguir a gratuitidade neste mandato. Mas se lermos aquilo que está no proposta, no programa eleitoral, é tornar gradualmente gratuito o transporte público em Braga. Mas eu vou fazer dentro de si, este quero mandato... fazê-lo neste mandato, sim, sim. Obviamente que isto é preciso financiar esta gratuitidade. E, por exemplo, uma das coisas que nós propomos já este ano, e de resto as próprias forças da oposição apoiaram essa medida, algumas delas até propuseram também essa medida, dizer que mais do que votar favoravelmente a medida por ser apresentada por nós, eles próprios apresentariam essa medida. Nós temos que aumentar o valor do estacionamento pago à superfície no Concelho de Braga, é muito reduzido, e vamos fazê-lo já. E depois, e até porque temos muitos pedidos para que isto aconteça, mesmo em muitas zonas residenciais, porque o estacionamento pago vem regular de alguma forma o estacionamento no centro da cidade, e até porque há avanças e, portanto, há facilidades para os moradores, nós vamos aumentar o número de ruas com estacionamento pago no centro de Braga. O município também já adquiriu 30, quase 40... Sim, 39. Aí tem também a ver com a mobilidade, tem muito a ver também e com o lado verde, não é? Conseguimos fazer, se calhar, a maior renovação da frota de sempre, mesmo reduzindo no valor dos espaços. Isto para dizer que a grande crítica à gratuitidade era de que a gratuitidade viesse prejudicar o investimento na modernização da frota de estudo. E eu acho que nós, na mesma assentada, conseguimos mostrar que não. A maior compra de sempre de autocarros de estudo vem acompanhada de uma redução dos espaços. Tem já o plano de atividades aprovado? A oposição ajudou ou encravou muito? Não, a oposição absteve-se. Geralmente quando não podem votar contra porque sabem que a população não ia compreender, mas também não querem dar a mão à palmatória. Mas estava à espera dessa abstenção? Não, eu acho que, repare, nós conseguimos no plano de atividades incorporar 70% das medidas propostas pela oposição. Vou-lhe dar um exemplo. A Iniciativa Liberal propôs 5 coisas. Nós incluímos 4,5. Há uma que não é exatamente como a Iniciativa Liberal queria. Mas, além disso, conseguimos o maior investimento de sempre, conseguimos o maior orçamento de sempre, conseguimos uma série de coisas que são claramente positivas para a cidade e, mesmo assim, a Iniciativa Liberal conseguiu abster-se. O Amar e Servir Braga apresentou, não sei se foram 80, se 90 medidas. Nós incluímos 70 e tal % dessas medidas, portanto, mais de 7 dezenas dessas medidas. Abstiveram-se também. O Chega apresentou 14 medidas, nós incluímos 11 dessas medidas, abstiveram-se. O Partido Socialista é uma coisa parecida. É o que eu digo, a oposição neste momento está a permitir que a tática e que o jogo político se sobreponha aos interesses da cidade, mas isso é com eles e as pessoas podem avaliar isso. Eu estou preocupado em executar, em apresentar coisas que vão ao encontro das necessidades da cidade e também de as explicar à população para perceber o que é que cada um de nós anda aqui a fazer. Muito bem, Presidente. Vamos para uma outra obra que é também fraturante, que já vem do mandato anterior, pelo menos o lançamento da primeira pedra. Estamos a falar de uma instituição que é a Universidade do Minho, que vai ter uma residencial ali na antiga zona da Confiança, não é? Eu já lá vi 700 camas, acho que vai ser a maior de Portugal. É a maior país, público, a maior país, sim. Que lhe pareceu a obra, o que viu, o que sentiu, Sim, não, a obra que é que houve? A obra fundamentalmente. lá está, mas uma daquelas medidas que houve uma altura, eu lembro-me de ver, por exemplo, o cabeça de lista do Amar e Servir Braga à porta da Confiança, a dizer que a Confiança não podia ser uma residência, quase em vigília, com uma velinha na mão, ainda há muito pouco tempo, e agora quero ver quando inaugurarmos a residência universitária, qual vai ser a mensagem que vai ter para a cidade. Não, eu acho que nós viemos claramente dar resposta a vários problemas, um de reabilitação daquela zona, 2, de fazer alguma coisa da Confiança, porque era um edifício que estava abandonado, praticamente, quer dizer, estava ali à espera que alguém pegasse nele, e depois, ao mesmo tempo, resolver o problema maior, que é o problema do alojamento estudantil. De repente, são quase 800 camas que passam a estar disponíveis em Braga.
E isto é um salto enorme na resposta que conseguimos dar, não só ao problema do alojamento estudantil propriamente dito, mas também que tem depois discorrências na própria questão O da local que habitação. foi escolhido É ótimo, foi está a de 500 Deus. metros da universidade, acho que facilmente se faz aquele caminho a pé, ou de bicicleta, ou de trotinete, ou como quiserem, portanto acho que o local é ótimo, mas é muito importante perceber o que é que se está a passar em Braga. Nós neste momento temos em pipeline, portanto em processos ou aprovados ou em vias de aprovação, mais de 1000 camas noutro tipo de residências privadas, que obviamente tiram outros preços, mas portanto a resposta nesta área também está a ser dada, na minha opinião, de forma bastante positiva. A relação com o novo reitor tem sido tranquila? Sim, tranquilo. Nós ainda não tivemos a oportunidade de nos sentarmos Ai, não. muitas horas, mas já tivemos em vários pequenos momentos em que conseguimos falar e parece uma pessoa bastante afável, também com uma capacidade de trabalho e com uma visão daquilo que deve ser a universidade e do papel da universidade e da ligação da universidade à cidade, que tem uma visão muito correta e positiva, na minha opinião, e portanto também é com muita satisfação que eu dava-me bem com o anterior reitor, mas que agora o professor Pedro Areses, ou que tenho o professor Pedro Areses como interlocutor do lado da Universidade de Minho. Continuamos da parte cultural. Braga despediu-se o ano passado da Braga, capital portuguesa da cultura. Passo-lhe o máximo de sinceridade. Fazendo o balanço, acha que Braga aproveitou o selo, a oportunidade que teve? Eu acho que a Braga Capital da Cultura foi claramente um ganho para a cidade. Agora, eu acho que estas coisas se sabem sempre a pouco, porque o investimento na área da cultura, por exemplo, e é isso que eu acho que devemos continuar a trabalhar e trabalhar melhor daqui para a frente. É um investimento que muitas vezes não se vê o resultado na hora, uma espécie de, não é, de enculturar as pessoas para a cultura, uma espécie de uma bola de neve que se vai criando. E eu acho que a Braga Capital Portuguesa da Cultura 2025 teve esse papel de iniciar de forma mais contundente esse processo de abrir a porta da cultura às pessoas, aos bracarenses, com uma série de projetos muitos dos projetos bastante positivos. Agora, eu acho que há muito trabalho a fazer daqui para a frente. Mas foi bem aproveitado o ano. Eu acho que foi aproveitado da forma possível. Quer dizer, A parte da autarquia deu todas as condições para que as deu. coisas... A autarquia, o investimento foi elevadíssimo. Nós multiplicamos o investimento na cultura nos últimos anos, mas multiplicamos mesmo. E então, no último ano da Braga Capital da Cultura, quase que duplicamos o investimento face a anos anteriores. Agora, nós temos noção de que há muito para fazer ainda, e é por isso que cá estamos. O que é que podia ser feito que não foi feito? Eu acho que Dê-me um exemplo. há alguns equipamentos culturais que já deviam estar prontos, ou que podiam estar prontos. Só lembrar um bocado da Casa da Música com a Porto Capital Europeia da Cultura. Bem, a Capital Portuguesa da Cultura era 2001 e a Casa da Música foi inaugurada no final de 2003 ou no início de 2004, não me lembro bem. E eu acho que há uma série de equipamentos que, na minha opinião, a cidade tinha ganho se já estivessem prontos no ano da Capital Portuguesa da Cultura. Isso não foi possível. Nós estamos a fazer tudo para os ter prontos o quanto antes. A musealização da Insula das Carvalheiras, o Museu da Imagem, a Casa dos Crivos, a própria Escola Francisco Seixas. Nós também estamos aqui a repensar uma série de programação do próprio edifício. Portanto, o São Geraldo é algo que vamos também ter que intervir e com gosto. E, portanto, eram equipamentos que se calhar a cidade tinha ganho se estivesse prontos quando foi capital. Não foi possível tê-los, mas vai tê-los agora. Um dos trunfos desse evento foi o Festival da Utopia, que já vem há 3 ou 4 anos. Há muita gente que eu sei que vai fazer regressar a Feira do Livro com outra dignidade. Já falou que são 2 eventos que se podem complementar, mas explique-me como é que se podem complementar se o objetivo, o livro, é o protagonista. Sim. Como é que vai gerir? Um é um festival literário propriamente dito. Um outro é uma Feira do Livro que pode ter, há coisas que se podem repetir, ou pelo menos há tipos de programação que se podem proporcionar nos 2 momentos. Agora, eu acho que primeiro temos 2 momentos do ano diferentes, e eu queria separá-los. E um é um festival literário, na verdadeira acessão do termo, que é o Festival Utopia, e que não substitui integralmente a Feira do Livro que existia antes e que deixou de existir. E eu acho que a Feira do Livro deve voltar a existir. Um espaço mesmo de venda de livros, de encontro de autores, de encontro de editores, obviamente com uma programação acessória. Nós queremos, eu estou precisamente na altura em que estou a decidir se o conseguimos já fazer, por mim fazia já este ano, mas uma vez que uma Feira do Livro precisa de muita organização, estamos a... Mas ao sair, sai em grande. Sim. E há uma coisa que as pessoas vão saber este ano de certeza, é quando é que vai ser a Feira do Livro, em que termos é que ela vai funcionar,
quem é que vai estar à frente dessa equipa, como é que as coisas vão funcionar. Não vamos deixar a promessa no ar etérea de que vai haver uma feira do livro, não. Este ano as pessoas vão ter a certeza absoluta em que termos aquela se vai concretizar. E a muito breve trecho, atenção. Então mesmo, não é por conveniência que estou a dizer isto, é mais 1 ou 2 semanas e vamos tomar essa decisão. Se a conseguimos fazer já este ano, ou se só conseguimos fazer em 2027, mas já em 2026 as pessoas a saberem exatamente aquilo que se vai passar. Por falar em feira, embora de outro âmbito, a feira semanal vai regressar A Fórum Braga. ao Fórum Braga. Sim. Diga-me porquê. Porque é uma decisão que as pessoas não compreendiam, eu próprio também não concordo que a Estrada Nacional esteja cortada para a realização de uma feira e não há muito mais explicações do que estas. Quer dizer, eu acho que se me pergunta se o Fórum Braga é o sítio ideal para a realização de uma feira, também não acho que seja. Mas neste momento é o sítio... Se pudesse, onde é que a colocaria? Eu acho que a feira ganharia em ter um lugar próprio, não necessariamente no centro da cidade, mas tinha obviamente que ter meios de transporte públicos que ligassem, que levassem as pessoas à feira com facilidade, mas neste momento esse lugar ainda não existe e, portanto, a feira vai voltar ao Fórum Braga. Muito bem, estamos quase a terminar. Tenho aqui alguns alertas que eu fui picando ali e acolá. Queria o seu comentário aqui para 2 ou 3 notas. Braga desperdiça 2 milhões e 200 mil euros por ano por não reciclar 40% dos resíduos passíveis de serem reciclados, o que representa 110 toneladas por dia e 40 toneladas a cada ano. Como é que olha para estes números? Sim, olho para esses números com alguma preocupação e com a certeza de que ainda há muito caminho a fazer nessa área. Sendo certo que o município, quer através da AGER, quer através da Braval, com a recolha de resíduos diferenciada, tem feito um trabalho absolutamente brutal ao longo das últimas décadas, nem é só dos últimos anos. Agora, eu acho que esta questão é uma questão de consciência comunitária, quer dizer, cada pessoa tem que cumprir a sua parte para que esses números não tenham essa expressão. Mas, repito, eu acho que nós temos feito um trabalho ótimo ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, tanto na AGER como na Braval, e é algo que queremos continuar a acentuar. Era aquilo que eu falava há pouco, as pessoas que foram nomeadas para as administrações, os próprios corpos profissionais de cada uma das empresas municipais, as empresas municipais no seu todo, alinhadas com aquela que é a minha estratégia, a estratégia do município para a cidade e para as pessoas, é dar resposta a essas questões. Portanto, também temos um papel, percebendo Estes números vão diminuir, seguramente. Sim, é algo que procuramos. Aliás, há a modernização das próprias ferramentas com que a Braval, com que a AGER intervém naquela que é a nossa realidade, é uma constante, não é? São empresas que estão absolutamente apetrechadas de tudo o que é novos equipamentos, há uma atualização constante, são empresas públicas, a AGER dá lucro, convém lembrar, sem que esse lucro prejudique o investimento da própria empresa em novos meios. Tem indicadores ótimos, temos uma taxa de cobertura de distribuição de água e de saneamento, acho que nenhum concelho no país o tem. A questão da contentorização também foi algo que iniciamos há uns anos atrás e, portanto, que vamos intensificar, não só ao nível do número de contentores, do tipo de máquinas, do tipo de transportes, a otimização do próprio transporte, da recolha, é algo que estamos permanentemente a trabalhar, com recurso a novas tecnologias, com recurso a muitos dados, a muita informação, a estatística, portanto... Isto é um tipo de matérias que é um trabalho quase inesgotável, não é? Quer dizer, Sim, não acaba, não é? Não acaba, sim. A questão é de medir. Retiro também aqui um número, embora Braga não seja, a meu ver, muito preocupante, mas basta ser uma pessoa já é preocupante. A cidade tem registrado um aumento significativo, isto são palavras da Cruz Vermelha, de pessoas em situação de sem-abrigo. Sim. Concorda? Não, que há um aumento, não tenho dúvidas nenhumas. Mas há aqui a primeira pergunta, e não estou a ser poético, a primeira pergunta que eu fiz, a primeira vez que me sentei com uma instituição com dimensão que tem funções nessa área foi: hoje é possível que, ou melhor, Braga hoje tem condições para não ter um sem-abrigo na rua. Portanto, há resposta para toda a gente e a resposta foi há. Resposta física. Portanto, no limite, ninguém tem que dormir na rua. Do ponto de vista físico, a cidade está preparada, não há uma pessoa, não há um ser humano que tenha que dormir na rua em Braga. Depois há uma outra ordem de razões que leva a que o número de sem-abrigos, de pessoas em situação de sem-abrigo, se propague. Em primeiro lugar, o crescimento da cidade. Ao crescer a cidade, tudo cresce, não é? Todos os números
Curiosamente, uma das áreas onde as pessoas acham que a situação também piorou e não piorou, por exemplo, a questão da segurança, a cidade, há uma menor prática de crimes, apesar do número de habitantes ter crescido, ao contrário daquela que é a percepção. Essa é outra grande discussão que se pode ter entre a percepção e a realidade na segurança. Mas o número de pessoas em situação de sem-abrigo aumentou. E aumentou por uma razão simples, porque aumentou o número de pessoas e há um conjunto de áreas no tratamento destas pessoas, na forma como o Estado lida com estas pessoas, do acompanhamento de saúde mental, de uma série de fatores que têm que ser melhor trabalhados. Porque, repito, a situação, a condição física para que não haja sem-abrigo existe. Em Braga ninguém tem que dormir ao relento. Toda a gente, no limite, tem uma cama, tem um teto, tem uma casa onde pode estar. Seja ela... Está-me a dizer que qualquer pessoa que neste momento não tenha casa, se bater à porta da Câmara, pode resolver essa situação? No mesmo dia tem sítio onde ficar. Isso dou a garantia porque me deram a mim em vários sítios. Eu já percebi que é assim. Ninguém hoje em Braga, e digo isto com todas as letras. Então é uma opção dessas pessoas? Aqui depois a discussão é o que é opção ou não para algumas pessoas, não é? Uma pessoa que não estiver, e todos nós temos momentos melhores e piores na vida, mas uma pessoa que, do ponto de vista emocional ou do ponto de vista da saúde mental, não esteja nas suas melhores condições, nós não podemos dizer que não é a pessoa que não quer ir para uma casa, não é? Há uma situação que infelizmente a condiciona e que faz com que a pessoa... Já sentiu a tentação de falar com alguém? Não, e já falei, e faço muitas vezes. Geralmente nem é a primeira pergunta que eu faço, é a primeira coisa que eu digo à pessoa. Hoje quero ir dormir a um sítio que não seja ao relento, quero ir dormir numa cama, quero ir dormir... E o que é que tem ouvido? Ouvem-se as respostas comuns nestas situações, que é eu já estive, mas agora não me dá jeito, ou prefiro ficar aqui, ou amanhã vou pensar nisso. Mas compreendo essas respostas? Não, compreendo partindo do pressuposto de que há algo que não está bem com essas pessoas, que não têm culpa de estar na situação em que estão, muitas das vezes, as pessoas estão doentes, quer dizer, vamos não ter medo das palavras, não é? Se a pessoa está doente e não consegue fazer uma avaliação escorreita da sua situação, tem que haver outro tipo de apoio. E por norma toma apontamentos, sinaliza e delega no departamento respectivo para convencer essa pessoa? Sim, de forma constante, sim. E a Câmara Municipal, atenção, tem uma estrutura profissional de acompanhamento destes casos a sério, não é um pormenor da Câmara Municipal. E tem uma articulação com as IPSS do Conselho e as próprias IPSS do Conselho têm, aliás, a celebração de protocolos, onde há inclusive transferências de valores para que outras entidades. A Câmara Municipal desenvolve essa atividade e paga literalmente outras instituições para desenvolverem também essa atividade, que o desenvolvem de forma exemplar, através da celebração de contratos de programa, de apoios ou de subsídios. Portanto, esta rede existe. Agora, há uma pequena bolha, que infelizmente persiste, que eu não sei se algum dia alguma cidade da dimensão de Braga vai conseguir resolver no seu todo. Agora, eu vou voltar a repetir, não há ninguém hoje em Braga que tenha que dormir ao relento. No próprio dia, se for sinalizada, tem uma resposta. São palavras fortes, Presidente. É bom ouvi-lo. Mas é que às vezes as pessoas não têm noção disso. É bom e isto, ouvi-lo. repare, não é às minhas custas, é às custas da Não, é sociedade impressionante toda. porque estamos a falar de uma cidade que cresceu exponencialmente, não é? E ter essa certeza é... Sim. Não, mas percebe? Nós temos neste momento uma resposta entre residências partilhadas, no limite, há um fundo que a Câmara Municipal dispõe para, por exemplo, pagar uma residencial a uma pessoa que não tem teto naquela noite. Eu não estou a dizer que isto que resolve o problema da pessoa, mas aquela situação que é que mais nos aflige, que é ver alguém a dormir ao relento e às vezes achamos que por isso simplesmente não há resposta para essa pessoa. Isso não é verdade. Não é verdade. Há sempre uma resposta. Eu acredito que neste mandato não vai sossegar enquanto não vir nenhum sem-abrigo em Braga. Eu acho que nunca ninguém consegue ficar satisfeito. Agora, honestamente, é o que eu digo. O grau de capacidade de condicionamento dessa situação por parte de uma entidade pública como é uma Câmara Municipal tem um limite, que é a vontade da própria pessoa. Portanto, isso não sou eu nem como Presidente de Câmara, nem é o Primeiro-Ministro, nem é o Presidente da República, ninguém que vai convencer uma pessoa que, por alguma razão, não está 100% bem, de que é melhor dormir numa casa do que dormir na rua, porque às vezes a pessoa quer, embora de forma viciada, na minha opinião, quer estar ali. Mas é o que eu digo, e vou voltar a repetir para a terceira vez, há sempre uma solução. Vamos esclarecidos. Falar em rua, a calçada portuguesa de Braga vai ter uma candidatura, penso eu, de interesse municipal. Sim.
O que é que tem a calçada portuguesa de Braga de diferente? Há muitas especificidades, quer dizer, a calçada portuguesa, ponto, não é? E em Braga há várias demonstrações de calçada portuguesa que nós queremos proteger e que queremos potenciar. Numa primeira fase potenciamos e protegemos e classificamos toda aquela que se encontra em espaço público, mas há outras zonas do concelho de espaços privativos onde há calçada portuguesa. Vou dar um exemplo, no Santuário do Sameiro. A calçada portuguesa, mas aquilo não é espaço público, nós não incluímos já nessa proteção. Mas no fundo é defender um património e proteger um património e potenciá-lo, explicá-lo, estudá-lo, defendê-lo. Pode ser um atrativo turístico também? Sim, claro. Vamos falar de desporto um bocadinho, que também, também é importante, também já tínhamos falado há 3 meses. O anterior presidente nunca teve uma relação muito saudável, digamos assim, apenas cordial com o António Salvador. Você nestes 100 dias, a instituição Câmara de Braga com a instituição Sporting de Braga, que ainda agora comemorou mais um aniversário, como é que tem sido a sua relação com o presidente de Braga? A relação com o Sporting Clube de Braga é uma relação quase diária. Por exemplo, eu ainda ontem assinei o contrato de programa em que a Câmara Municipal transfere para o Braga perto de 350 mil euros para apoiar as modalidades e a formação das modalidades do Sporting de Braga. Portanto, a relação é estreita e contínua. E a relação é boa. Aliás, eu próprio aqui, graças seja dita, a relação do anterior Presidente de Câmara era uma relação mais cordial, era uma relação boa com o Sporting Clube de Braga. Obviamente que às vezes há diferentes sobre determinados assuntos. Da minha parte, até agora, tem corrido tudo. Falou com ele sobre a requalificação que quer fazer no 1º de Maio? Não, já tive a oportunidade de falar até antes de ser Presidente da Câmara Municipal. Neste momento ainda não falamos sobre isso. Aliás, eu não tenho que falar com o Sporting de Braga para dizer o que é que vou fazer no 1º de Maio. O 1º de Maio é da Câmara Municipal, não é do Sporting de Braga. A questão diferente é o que é que se vai fazer com o Estádio Municipal e de que forma é que aquilo que se vai fazer com o Estádio Municipal pode ajudar à requalificação do 1º de Maio. E essa é que é a grande discussão que se tem que ter com o Sporting Clube de Braga, mas vai-se ter no tempo certo, sendo certo que o Sporting Clube de Braga já deu nota pública várias vezes que tem interesse em como que tomar conta do Estádio Municipal. E nós não vemos isso com maus olhos. Tem um valor dentro de si? Não tenho. Aliás, acho que ou há uma comissão independente que chega a esse valor, ou qualquer valor que seja dado pode ser sempre entendido como um valor que favorece mais a parte que o dá. Eu sei quanto é que gostaria que o Braga despendesse pelo estádio, mas não é necessariamente aquilo que eu acho que é o correto. Mas vai propor esse valor que tem dentro de si, ou vai ouvir primeiro? Não, eu não tenho, mas eu não tenho mesmo, honestamente, eu não tenho mesmo valor nenhum. Não? Com devido respeito, quem é o jurista, o economista ou alguém que esteja nesta sala que sabe quanto é que vale o Estado de Braga ou quanto é que o Estado de Braga vale neste momento? Eu posso dizer que eu, por mim, queria todo o dinheiro do mundo para poder fazer tudo aquilo que Mas sabe o pouco que recebeu a Câmara em relação ao estádio, não é? Ao longo destes claro, anos. e sei sobretudo mais quanto é que o base. estádio custou e continua a custar à Exatamente. Câmara. E quanto é que o estádio vai custar daqui para a frente. Quanto a fatura do Estado neste momento já supera os 200 milhões de euros. E ainda custa ao município? Sim. Quando é que a dívida acaba? A Câmara, é nos próximos 2, 3 anos que acaba o pagamento do empréstimo. Só que, embora este empréstimo vai sendo prorrogado, porque com a quantidade de obras, trabalhos a mais e condenações com que fomos brindados ao longo da última década, o valor vai sempre somando e, portanto, vai-se dilatando o prazo. É um dos cancros que recebeu. Eu acho que a situação, a pior parte já passou. Podemos entrar agora numa segunda má parte, que é há investimentos no Estado que têm que ser feitos, e eu tenho noção disso. Agora também tenho noção de que há um clube que tem uma importância enorme para a cidade, que é o meu clube, de resto, e é mesmo o meu clube. Isso é irrelevante, porque se não fosse o meu clube eu olhava da mesma forma. O seu filho não é? Mas o meu filho não é benfiquista, ferrenho, apesar de só ter 3 anos e meio, mas é mais ferrenho no Benfica do que eu sou pelo Braga, que é uma coisa incrível. Mas uma das coisas que eu tenho noção é que temos que arranjar uma solução para o estádio, porque não tem lógica que a Câmara Municipal continue a gastar no estádio aquilo que gasta, e eu acho que tem lógica que um clube como o Sporting Clube de Braga possa potenciar aquele estádio de uma forma diferente do que aquilo que consegue potenciar nesta condição atual. E, portanto, mensalmente, quanto é que gasta o município? Ia estar a mentir, porque eu próprio tinha um valor que já mas é um valor que não faz sentido. É um valor sentido. considerável, sim. E mais até do que estamos a gastar todos os meses no estádio, é o valor que vamos gastar ao longo dos próximos anos. O estádio fez 20 anos em 2023 e, portanto, os anos vão passando e há investimentos que vão ter que ser feitos. Está preparado para isso?
eu estou preparado, eu espero que o Sporting Clube de Braga também esteja e que estejamos todos. Presidente, estamos mesmo a terminar. Qual foi, no seu entender, o melhor dia destes 100 dias? Não, todos. Eu sei, esta resposta parece não é que queria ouvir, mas todos. Tem sido uma experiência muito boa, muito gratificante e sobretudo por uma razão. E eu acho que as pessoas estão a perceber isso. Nós estamos a conseguir... eu tinha uma estratégia para a Câmara Municipal. Eu tinha 2 ou 3 aspectos que queria concretizar ao longo do mandato. E 2 deles, os mais importantes, já os conseguimos em menos de 90 dias. Eu repito, esta questão do financiamento da circular externa rodoviária, eu próprio, nem nos meus melhores sonhos, achava que em menos de 90 dias que ia conseguir o financiamento para a circular externa rodoviária de Braga. Tem consciência que vai ser talvez a obra do mandato, indiscutivelmente. Do mandato, eu não sei se vai ser, eu percebo, sim, é possível. Quer dizer, a primeira fase ainda vai ser... Eu quero pensar que não, porque quero pensar que ainda vamos poder fazer outras coisas. Não, mas é uma obra absolutamente estrutural, quer dizer, quando se fala de uma via como a rodovia, a importância que teve na década de 50, 60, isto é algo equiparável ou até superior, assim como nos anos 90, 2000, a construção de parte da circular, por Ferreiros, por Celeirós, por Veiga de Penso, até Nogueira, também foram obras absolutamente estruturantes para a cidade, e esta é mais uma dessas obras estruturantes na área da mobilidade para a cidade, mas nós queremos fazer muito mais coisas, atenção, a cidade não se resume a estradas e autocarros, há muito mais coisas que queremos fazer e que eu quero fazer e que vou fazer. Foi um gosto, estamos a fechar, vamos fechar quase como iniciamos. Com o Gabriel Garcia Marques, com o seu Prémio Nobel em 82, que escreveu nos 100 anos de solidão, num romance que você conhece. A dado momento escreve assim: um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade. Nestes 100 dias, Presidente, houve algum dia onde sentisse uma solidão dentro de si? Todos os dias tenho um bocadinho de solidão e o contrário, e momentos de contacto, quer com a população, quer com outros agentes, quer dentro do universo municipal, mas esta função tem uma grande parte de sentimento de solidão que não nos podemos permitir que essa solidão, às vezes a solidão é boa. Podemos pensar, podemos parar, o silêncio é muito importante. Eu acho, pelo menos, para mim. Há pessoas que não gostam de estar sozinhas, eu gosto de estar com a minha família, mais do que estar sozinho, mas há momentos em que também é preciso estar sozinho, em que é preciso estar em silêncio, em que é preciso refletir, e esta função tem muitos desses momentos, porque nós estamos em constante atividade, mas às vezes essa constante atividade faz com que estejamos em todo o lado e com muita gente, ao mesmo tempo em lado nenhum e sozinhos, a maior parte do tempo. Mas eu olho para isto com alegria e de forma positiva. Não quero que aqui a solidão do cargo seja vista de forma negativa, para mim não é. Faz parte. Foi um gosto. Obrigado, igualmente. E parabéns. Obrigado. Estivemos com o João Rodrigues, o atual Presidente da Câmara Municipal de Braga, nesta edição de podcast. Voltaremos no próximo mês com outro convidado, com outras histórias e seguramente com ideias para contar, fazendo de Braga cada vez melhor.